Você sabia que tem uma poupança com milhares de reais pronta para ser sacada, mas que o governo sempre escondeu de você? É um dinheiro garantido por lei para 100% dos brasileiros. É só fazer o pedido. Milhares de pessoas já resgataram 10 mil reais ou mais sem o menor esforço. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito e depois vai ser tarde demais. São aqui do Sport TV, vitória do Flamengo. 3-1 sobre a LDU, o Flamengo agora assumindo a liderança do grupo, 6 pontos. Enquanto a gente espera a entrevista coletiva do Abel Braga, vamos falar de Copa do Brasil, vitória do Corinthians em Fortaleza, 3-1, debaixo de muita água. O Corinthians venceu e deu um passo gigantesco para a classificação. Ceará e Corinthians e Ceará tem o jogo da volta já agora na Copa do Brasil, né? As duas primeiras fases eram jogo único, agora o Corinthians vai receber o Ceará. A gente tem entrevista para mostrar de Ceará e Corinthians. Vamos ouvir então o Diego, é isso? Diego, então, depois a gente volta para Corinthians e Ceará. Então, Diego, camisa 10, capitão do Flamengo, falando. Não tem o Diego, daqui a pouquinho tem o Diego, não tem o Diego, é assim mesmo. Estamos fazendo um programa super ao vivo com vários estádios, vários jogos, acontece. Vamos falar então do Corinthians. Corinthians 3, Ceará 1, Ana. Eu vi só o primeiro tempo, né? No segundo tempo a gente já estava se preparando aqui, o final do segundo tempo já, a gente já estava aqui para começar o troca. No primeiro tempo o Corinthians até com um pouco de dificuldade, o Ceará do Lisca muito bem armado, o meio campo funcionando muito bem, com o Chico, o Ricardinho e o Felipe, e o Corinthians com um pouco de dificuldade. Só que o Corinthians tem uma mobilidade interessante com o Júnior Urso, né? Eu acho que é um ponto que o Carille conseguiu enxergar bem para a evolução desse time do Corinthians. Uma vitória até com o gol do Jadson, fez o terceiro gol do Corinthians, o Jadson que voltou de lesão, né? Estava se recuperando. Uma vitória importante. E é importante, aí, né, Ana? Um confronto de Série A, né? Sim. Um confronto de Série A e de um time que não tinha perdido ainda. O Ceará estava invicto na temporada e o Corinthians vai numa sequência de vitórias aí, ou de não derrotas, né? Vem de uma sequência boa e de evolução do time, principalmente. Mais do que o resultado tem mostrado um pouco de evolução no esquema do Carille. O Grafite, o Carille, a gente está vendo os gols, né, da vitória do Corinthians, 3-1, esse é o gol do Jadson que a Ana falou há pouco. O Carille, depois do jogo contra o Santos, ele falou que estava lamentando muito pouco tempo para treinar, ele não conseguia treinar, muito jogo, o Corinthians acumulou uma sequência de jogos difíceis, decisivos, né, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, mas aos pouquinhos o Carille, com o talento, com o trabalho dele, vai conseguindo acertar as peças, colocando as peças cada uma em seus lugares. Como a Ana disse, o Júnior Urso entrou super bem, né, nessa posição tão hoje procurada pelos clubes brasileiros, de segundo volante, ali, cara da aproximação. O Carille vai se encontrando, né? Vai se encontrando, né? Os jogadores vão assimilando a metodologia dele, o estilo de trabalho dele. E é importante. Teve a volta do Jadson hoje, que é um jogador importante, que até falamos esse final de semana que ele podia estar perdendo espaço no Corinthians com essa evolução do Sornosa, dos jogadores de meio campo do Corinthians. Ele voltou hoje marcando gol, Wagner Love marcou gols também. Ou seja, o Corinthians está tendo repertório, mesmo sem ser o principal jogador, que é o Gustavo, que está lesionado, conseguiu ir lá no Ceará se impor contra uma equipe forte, bem organizada taticamente, um trabalho até mais longo, né? Até mais longo, isso. E eu acho que encaminhou bem a classificação. Acho que o Corinthians está no caminho certo. Jogou no sábado com o Santos, né? Sábado. Já tem a viagem para o Ceará. Jogo domingo, né? Domingo, já viajou. Ou seja, não teve tempo de trabalhar também, foi só na conversa. E o Carille está conseguindo que os jogadores entendam essa filosofia e o Corinthians está subindo de produção. O Grafite falou do Wagner Love. A gente tem entrevista ainda no gramado do Wagner Love, obviamente entrevista recuperada. Vamos ouvir então o artilheiro do amor. Tem que trabalhar para estar em campo e ajudar sempre da melhor maneira possível. E eu já deixei bem claro para o Carille, aonde ele precisar, eu vou estar disposto a ajudar. Comecei hoje jogando no lado do campo, no segundo tempo fui para a minha de origem e graças a Deus fui feliz ali na finalização e consegui ajudar o Corinthians hoje a conseguir um bom resultado, mas não é só o primeiro jogo, tem mais um jogo ainda, então a gente tem que estar concentrado para lá na arena a gente consolidar a nossa classificação. Love, é para mostrar pro Carille também que você cabe nesse time, tem que encaixar você nesse time? Olha, a gente tem que deixar a dor de cabeça sempre na cabeça do Carille, né? A gente que tá ali, às vezes de fora, a gente tem que entrar e tem que mostrar para ele que temos condições de estar lá dentro. Mas graças a Deus a gente tem um grupo muito bom, que todos os jogadores têm condições de estar dentro, quem está fora tem condições de estar dentro.
Nossos treinos é sempre competitivo, as duas equipes, quando faz o joguinho, sempre tentando buscar fazer o melhor. Isso eleva o nível de trabalho e a gente sempre dá dor de cabeça para ele. Daqui a pouquinho a Ana e o Grafite repercutem a entrevista do Wagner Love. O Diego, sim, agora está falando ao vivo no Maracanã. Vamos ouvir o Diego com o Bruno Cortes. Sim. Isso, Noriega, destrincha esse jogo pra gente aí, Milton, Nori, boa noite para vocês, amigos. Boa noite, Érico. Um abraço para todo mundo ligado aí no Sport TV. Só para contar um pouquinho da história, né? O jogo começou com 20 minutos de atraso, porque choveu muito forte aqui, uns 40 minutos antes do horário programado para a partida. O primeiro tempo ainda foi disputado com o campo com algumas poças d'água, bem alagado e tal. À medida que a chuva foi parando, o gramado foi ficando mais seco, não melhor, porque o gramado ficou ruim, né? Mas de qualquer forma, foi até louvável por parte dos dois times terem feito uma partida tão interessante, tão boa de se ver, mesmo com as condições que o gramado ofereceu aqui. Pouco mais de 26 mil pessoas aqui no Castelão. Noriega, foi um bom jogo, né? Foi muito bom. Boa noite aos companheiros. Eu achei que o jogo superou a dificuldade imposta pelo gramado. O Ceará fez um bom jogo. O Corinthians foi cirúrgico. O Corinthians foi fatal. O Corinthians jogou com uma capacidade de decisão impressionante. A gente teve um Ceará que, através do seu meio-campo, deu muito trabalho para o Corinthians no início do jogo, com o Felipe Santana, com o Chico, com o Ricardinho. Só que o Corinthians praticamente na primeira chegada faz o seu gol, o gol do Urso, né? Depois de sofrer alguma pressão da equipe do Ceará. O Ceará empata, tem uma presença territorial melhor, pressiona, perde oportunidades. E na segunda etapa, quando o Corinthians se arruma no jogo, está se arrumando no jogo, e depois permite ao Ceará alguma capacidade de criação também, que o Ceará perdeu 2 gols incríveis com o Roger no segundo tempo. Mas aí aparece a qualidade maior dos jogadores. Eu tinha acabado de meter uma corneta no Sornosa, que estava mal no jogo, que não estava... Aí na série tira da cartola um passe espetacular para o Love. O Love faz 2-1 e aí o time do Ceará desaba. Depois de tomar 2-1, o time do Ceará acusa demais o golpe. O Corinthians faz o terceiro com o Jadson, com grande categoria. A gente está vendo o lance ainda do primeiro tempo, né? O pênalti cometido pelo Manuel no Luiz Otávio. Mas eu diria que o Corinthians teve uma... O Ceará, quando o Ceará abriu possibilidade para o Corinthians, baixou a guarda, o Corinthians encaixou golpes que foram fatais na equipe do Ceará. E uma coisa que você falou, né, Noriega, na nossa transmissão, e que é meio o característica quando você joga um time que tem muito poder financeiro, econômico e tal, tem a camisa, contra um time que não tem as mesmas possibilidades. Quando o time tem a chance, tem que fazer o gol, né? Tem que matar. O Ceará teve 3, 4 chances no primeiro tempo. No segundo tempo, quando reequilibrou a partida, teve de novo pelo menos 2 chances. Não conseguiu fazer. O Corinthians foi lá nas chances que teve e fez, né? É a diferença, né? O Ceará, quando teve o domínio do jogo, não soube matar o jogo. E o Corinthians, nas oportunidades em que teve a possibilidade de fazer os gols, foi fatal, né? E mostrou uma possibilidade muito interessante de mudança de sistema de jogo. Quando joga com o Bocelli e com o Love é uma coisa, a gente está vendo exatamente, acabou de ver a bola do Sornosa e o gol do Love, como ele protege, como ele dá o corpo. E depois desse lance aí, eu acho até que o Sornosa já ia sair, né? Porque ele não estava legal no jogo para a entrada do Jadson, mas o Jadson entra e aí o Corinthians já tinha de novo o controle da partida com muita técnica, muita precisão no gol do Jadson, né? De pé esquerdo. E foi a primeira do Love no meio do ataque, né? Porque ele tinha acabado de tirar o Bozelli do jogo. E na primeira bola do Love como centroavante centralizado ali, ele acabou fazendo o gol, né? Que, como disse o Noriega, na minha opinião, foi o gol que decidiu o jogo, né? O segundo gol do Corinthians acaba com toda a inspiração, com toda a aspiração do Ceará. E o Corinthians ainda faz um terceiro gol, que na minha opinião é o gol da classificação, né? Acho que dificilmente o Ceará vai ter condições de, no jogo de volta daqui 15 dias, fazer pelo menos 2 gols de diferença no Corinthians para levar para os pênaltis, né? Dificilmente o Corinthians vai permitir em sua casa que o Ceará domine o jogo como dominou aqui, em especial no primeiro tempo. Por isso que eu acho que a chance veio para o Ceará construiu, trabalhou direitinho, mas não soube finalizar. Milton, Nori, obrigado pela participação de vocês aqui no Troca. O Castelão também já está às escuras. O pessoal do Maracanã também foi embora com o estádio escuro. Eu tô ficando de carrasco aqui, ó, liberando vocês com o estádio escuro. Um abraço, bom descanso para vocês. Parabéns pela transmissão, hein? Vou pedir para você não apresentar mais esse negócio aí. Um abraço. Valeu, Milton. Valeu, Nori. Obrigado. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar falando do Corinthians. Vamos falar dessa super quarta. Tem Internacional na Libertadores também, que venceu no Beira-Rio, voltando a Libertadores, o Inter, enfim. Fica aí com a gente, dá aquela esticadinha, 00:17, vai valer a pena, hein? Até já! Corinthians 3, Ceará 1, Corinthians 3, e a gente separou
o terceiro gol do Corinthians, Ioana e Grafite, porque foi um gol bem bacana, foram 24 trocas de passes, e a gente aqui no programa adora a troca de passes. 1 minuto e 6 do Corinthians trocando passes. Já no fim do jogo, quer dizer, mostra trabalho já, né, do Carille. O que vocês acham? Isso aconteceu bastante no primeiro tempo também, até umas inversões de jogadas. O Corinthians é um time que triangula bastante para ajudar a saída de bola, né? E não estava conseguindo fazer isso e hoje conseguiu. Eu acho que o lance desse gol mostra. No primeiro tempo já tinha acontecido poucas vezes, e no segundo tempo eles conseguem concluir com a jogada de gol, né? É bonito o lance, muita troca de passe mesmo. E o Jadson aparecendo para finalizar no maior estilo Jadson mesmo. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo trabalhando com ex-jogadores, que é a questão da paciência para você ir mudando de um lado para o outro, até achar a hora certa de espetar. Foi isso que o Corinthians fez, Grafite? Fez o Ceará se movimentar, fez o Ceará ir, voltar, ir de um lado para o outro. E com o passar do tempo, os segundos passando, o Corinthians trocando o passe, o Ceará vai cansando, alguns jogadores vai desistindo, e aí que vai criando os espaços, que todo treinador fala. Vai trocando a bola de lado, toca de um lado, fechou, volta para um lado, vai para o outro, e assim vai. Aí quando encontrou espaço, chegou. Você pode ver que nessa troca de passe o Corinthians volta a bola acho que 3 vezes. Nos zagueiros, né? Isso, volta no zagueiro, começa de novo. Aí quando encontra aquele espaço no meio entre as linhas, com o Jadson, acho que é o Jadson que recebe ali do Fagner. E você vê que o Ceará foi adiantando a marcação também, não ficou passivo também, né? Olha lá, não conseguiu, voltou. Foi ali, voltou de novo. Aí na terceira tentativa que encontrou o Jadson ali no meio. Ó, o Manuel encontra o Jadson. Isso. Ele escora, tenta um lance, ainda sobra pro Corinthians. Dá um pouquinho de sorte, né? Isso. Cleison por dentro, Love e Avelar. Olha com quantos jogadores chegaram na área, ó. 4 jogadores na área. E a conclusão bonita, né? Porque não é um gol fácil, bonita, não é todo jogador que acerta essa de perna esquerda, com a perna esquerda, o Jadson não é que é boa, o meia né? destra. E o detalhe da conclusão, que é um jogador no primeiro pau, um jogador atrás acompanhando, na marca do pênalti e o Jadson atrás. Ou seja, a área toda, a área grande ao redor da pequena área tá cercado por jogadores do Corinthians. Eu imagino que o treinador, quando acontece uma coisa dessa, deve ficar orgulhoso, porque é sinal de que ele mas treinou Carille, isso, né? Ainda mais o Carille. A gente tem imagens para mostrar do Carille, viu, Ana? Eu queria repercutir contigo, porque quando a gente cortou para a entrevista do Carille ao vivo, ele estava falando dos próximos 2 jogos do Corinthians no Campeonato Paulista. E talvez a gente não tenha ouvido a pergunta, porque interessam diretamente ao São Paulo, né? O Corinthians enfrenta, na sequência, Oeste e Ituano. É o contrário. Ituano e Oeste. E os dois estão brigando com o São Paulo por uma classificação, né? Que dilema o Corinthians tem agora pela frente, Ana? Primeiro o jogo contra o Ituano, que é parada duríssima. O Ituano, pra mim, hoje é um dos melhores times do Campeonato Paulista. Pra quem não lembra, o Ituano foi aquele que goleou o Santos, né? Não, e é um time que joga duro, é muito parecido com o estilo do Corinthians, de avançar a marcação com 4 homens, assim, com 4 jogadores. É um time que incomoda. Então o Corinthians vai ter uma parada dura contra o Ituano. E o Carille falou, né, de já confirmar a classificação, precisa desses 2 resultados. Isso vai interferir na vida do São Paulo. Eu não sei se o Carille vai ter condições de colocar o melhor time dele para esse jogo, né? Porque o Corinthians vem de um jogo no final de semana forte contra o Santos, um outro jogo forte hoje contra o Ceará num campo bem pesado, com a equipe considerada titular, né, com exceção do Pedrinho. Confronto de Série A? Um confronto de Série A, então eu não sei se pro jogo contra o Ituano ele vai ter condições de ter todo mundo 100%. Eu acho que é aí que vai dizer muito sobre o Ituano e sobre esse resultado que interfere aí na vida do São Paulo. Você sabia que tem uma poupança com milhares de reais pronta para ser sacada, mas que o governo sempre escondeu de você? É um dinheiro garantido por lei para 100% dos brasileiros. É só fazer o pedido. Milhares de pessoas já resgataram 10 mil reais ou mais sem o menor esforço. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito e depois vai ser tarde demais.